bem na tabela, o Asa está tranquilo até o presente momento. A situação do CSE não é nada boa, porque a equipe perdeu 2 partidas já nessa competição, perdeu dentro de casa para a Jacuipense e perdeu também para a equipe do Itabaiana lá em Lagarto. Depois empatou com o Asa, empatou também com a equipe do Retrô na sua estreia, e a única vitória que obteve até agora foi diante da Juazeirense lá no interior da Bahia. O jogador Reninha, ele pediu desligamento do clube, retornou para a Bahia juntamente com o elenco da Jacuipense. Hoje pela manhã o elenco folgou, mas a parte da tarde o Jaelson Marcelino já começou a trabalhar com toda a equipe tricolorida no estádio Juca Sampaio. Amanhã, terça-feira, teremos trabalhos na academia pela manhã. Na parte da tarde a equipe volta a trabalhar no estádio Juca Sampaio. Após a partida contra a Jacuipense, quando o CSE perdeu pelo placar de 2-1, o repórter Eduardo Cardeal conversou com o goleiro do CSE, o Pedro Campanelli. Acompanhe na tela. Campanelli ou Campanella? Campanelli, viu, Tony? É Pedro Campanelli. Vamos ouvir aqui o goleiro da equipe do CSE. Com a avaliação, Pedro, que dá para fazer dessa derrota, infelizmente, em casa por 2-1? Não era o que a gente esperava, né? A gente... Não por ser clichê, a gente não esperava. Não, é porque a gente jogou muito bem. A gente desempenhou um bom futebol. Eu não fiz nenhuma defesa no segundo tempo. A gente teve uma falha individual, fui tentar sair jogando e acarretou no pênalti. Foi uma falha minha, individual, que custou caro, custou a vitória. Mas a gente desempenhou bem. A gente tem que ter consciência disso. A gente vai machucar essa derrota, a gente vai avaliar o que poderia ter feito de melhor pra gente jogar fora de casa, mas que a gente não pode deixar de entender que a gente fez uma boa partida. Não é porque perdeu que tá tudo errado ou porque ganhou tá tudo certo. A gente ganhou fora de casa, jogando não tão bem, mas vencemos. Hoje a gente jogou muito bem e não venceu. O futebol é assim. A gente não pode deixar o calor de fora, cobrança de imprensa, de torcida, influenciar no nosso ambiente. A gente tem que saber que a gente fez um bom jogo e tem que buscar desempenhar fora de casa pra gente poder conquistar a vitória. E o CSE toma esse gol da virada, né, da vitória do Jacuipense, no melhor momento da equipe, né, onde a equipe buscava inclusive o gol da vitória. O Jaelson Marcelino tinha feito algumas alterações e a equipe estava bem no jogo. Era mais fácil, a tendência era o CSE fizesse o segundo do que até mesmo o próprio Jacuipense. Exatamente, você avaliou perfeito. Sua avaliação foi perfeita. A gente estava num momento tão bom do jogo, tanto que o professor Gelson colocou o time para frente, tirou o volante. É difícil. Foi um erro meu ali que custou a vitória, mas foi o que eu falei. A gente não pode deixar entrar desconfiança dentro do nosso elenco, porque a gente pode chegar fora de casa e pontuar, assim como foi lá em Juazeiro. Dentro de campo a gente sabe que as coisas vão bem, vocês se doam, trabalham dia a dia, vocês, a comissão técnica. Agora, numa situação como essa, Pedro, o time pega esse elevador da Série D, sobe, desce, desceu de novo, agora é o 6º colocado, né? Com o final desses jogos, tem o fechamento da rodada amanhã ainda. O que é que dá para conversar entre vocês para tentar reverter uma situação como essa? Ainda há chance de classificação, inclusive. Eu acredito que o nosso psicológico, porque fisicamente, taticamente, o nosso desempenho tem sido bom. Eu acho que psicologicamente, embora hoje a gente tenha buscado ainda o empate, mas eu acredito que a gente ainda perdeu algumas oportunidades lá na frente de criar. Uma infelicidade, a bola do Luiz bateu na trave ali, cara. Uma finalização perfeita. Mas foi o que eu falei, a gente não pode deixar a coisa de fora entrar. A gente tem que saber que o nosso desempenho foi bom e a gente se fortalecer mentalmente, psicologicamente, pra gente poder vencer fora de casa, porque ainda tem uma competição, ainda tem, acredito que 9 jogos. Então tá super palpável ainda. De repente essa situação de não vencer em casa, a posição na tabela, 4º, 6º, 5º, essa oscilação, isso de certa forma gera um incômodo fora de campo e dentro de campo. Dentro de campo, além do incômodo, tem essa ansiedade também de ter que fazer os gols e aí às vezes se precipita um pouco mais na hora da finalização ali. Talvez, mas eu acredito que não. Não sei vocês avaliando de fora, mas eu ali de dentro do campo não. Eu acredito que o gol que a gente fez, a gente ficou quase 2 minutos com a bola, se você for avaliar. Então eu acho que... E a torcida pedindo, querendo o time pra frente. Eu acho que não faltou essa mentalidade assim, tá tão precipitado.
não, acho que a pressão da torcida assim não interfere. Claro que é chato a gente ver o torcedor cobrando, chamando de time sem vergonha. Eu conversei com alguns ali, expliquei a situação, disse algumas coisas, uma conversa minha com eles, para que eles tenham um pouco mais de paciência, porque a gente está trabalhando muito, as coisas vão acontecer. Esse tem que ser o nosso pensamento, pensar positivamente, trabalhar, falar menos e trabalhar mais, para que a gente possa chegar em campo e desempenhar. Valeu, Pedro. Obrigado, boa noite. Bom, tá aí, portanto, o goleiro Pedro Campanelli, da equipe do CSE. E realmente ele tem razão. Ele disse que o CSE está sendo muito cobrado, a torcida está cobrando, inclusive na partida do sábado passado, no momento em que o árbitro tirou o apito, muitos torcedores vaiando os jogadores do CSE. Enfim, é uma situação que pode ser resolvida quando as vitórias passarem a acontecer. Não é fácil, mas o CSE vai buscar a reabilitação no próximo domingo, lá no Batistão, diante da equipe do Sergipe, quando o CSE vai tentar, logicamente, fazer mais 3 pontos e aí vai depois jogar em seus domínios. O CSE que está com apenas 5 pontos, a diferença também de 6 pontos para os primeiros colocados, e de qualquer forma a equipe precisa pontuar, a conversar diante da equipe do Sergipe. O Claudevan, eu conversei hoje com o Jaelson Marcelino e ele me confirmou que o Claudevan provavelmente vai estar também à disposição dele na partida contra o Sergipe. Ninguém se machucou nessa partida diante da Jacuipense. O Luiz Fernando, que veio no banco há 2 partidas, ele foi muito importante na sua entrada quando ele chutou uma bola, bateu na trave e acabou não. Mas o torcedor continua desconfiado da equipe do CSE, não acreditando. O Real, o Tony, os companheiros, Jorge Moraes, todos nós estivemos no Juca Sampaio no sábado à tarde e noite, e a torcida foi pequena das dependências do Juca Sampaio. Um abraço a todos, uma boa noite e sigam com a maior audiência esportiva do horário.